Olá, seja bem-vindo, saudações, né? Seja bem-vindo ao seu programa de entrevistas. Eu aqui, Zé Saraiva, ainda substituindo o Moreira Serra, Valmir Moreira Serra Júnior, né? Vamos dizer assim, um dos apresentadores e um dos jornalistas que já fazem parte da história do Maranhão, né? Eu acredito que ele deve estar voltando daqui a mais uns 3 programas. Ele conversou comigo e a gente deve estar fazendo um programa especial com ele aqui, com o Moreira. Um abraço para você, meu amigo. E hoje, né, o Valmir não pôde também vir, me pediu para estar substituindo ele, e a gente vai estar conversando aqui um assunto de um sistema que a gente não dá muito valor para ele. É um sistema de engenharia que todo dia se passa por ele, todo dia durante o dia a dia, o trabalho, a gente passa com o carro ali. Mas na hora que ele dá problema, a gente imediatamente fica zangado, se identifica, diz que não estão trabalhando na parte urbana. E é o sistema de drenagem, né? A gente só percebe ele quando tem uma poça d'água, um alagamento, quando tem um desvio. E para isso a gente trouxe o engenheiro civil, o Dr. Roberto Souza, para falar um pouquinho sobre o sistema de drenagem. O Dr. Roberto Souza já participou de vários projetos, de grandes projetos de drenagem, e ele pode esclarecer algumas coisas para a gente. Dr. Roberto, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao Saudações. Eu agradeço também, Saraiva, pelo convite de a gente poder discutir sobre esse assunto importante. Saudações a todos. É importante mesmo, né? Porque às vezes a gente não dá muito valor, né? Nunca. Como tu falaste, é só quando dá problema é que ele aparece e que as soluções são solicitadas. E tem muita coisa a ver, assim, com a cultura da gente na área urbana, né? Assim, de maneira geral, Roberto, o que é o sistema de drenagem, né? As pessoas, é só levar água? A água é um problema? Como é que é isso, assim? A água pode ser um problema ou não, depende da abordagem, né? Agora, simplificando, o que a engenharia faz? Ela coleta as águas, transporta e dá o destino final. Só que para isso a gente tem que perceber que ela só se torna um problema quando se junta o curso d'água com o aglomerado urbano. E se a gente for voltar um pouco no tempo, como é que eram feitos os aglomerados urbanos? Como até hoje, como ainda é feito. Geralmente as populações procuravam as áreas ribeirinhas para poder se abastecer daquele curso d'água e procuravam as águas mais elevadas. Até para o próprio uso da água, né? Para utilizar a água. Pronto. Mas procuravam como moradia uma parte mais elevada. Sim. Aquele núcleo urbano ia se adensando e havia necessidade também da população a se acomodar na parte às vezes mais baixa. E daí vinham os problemas, que era a questão, como tu falaste, de alagamento, às vezes com chuva mais intensa, deslizamento e outros. Então, para isso, existem várias maneiras de se fazer as avaliações e chegar naquela demanda daquela população específica. O ideal seria que as populações fossem instaladas em locais já planejados, né? Aí entra aquela questão do plano diretor, assim, né? De uma maneira geral, especificamente, né? Ter um planejamento para toda essa parte seria o ideal, né? Nós temos histórico aqui de cidades que foram feitas assim, Palmas, Brasília, né? Teresina, numa boa parte dela, mas na maioria das vezes não é o que ocorre. Não é o que ocorre, né? De maneira geral, o sistema de drenagem, ele, vamos dizer assim, só repetindo o começo, ele só quando acontece alguma coisa que a gente percebe. Tu falaste uma coisa que é a questão por exemplo, um desbarreiramento, uma questão que às vezes a água sai cortando, principalmente porque as pessoas começam ainda a utilizar ou colocar a edificação em locais inapropriados. Isso, perfeitamente. É por isso que antes, até se fazer os projetos de drenagem, a gente precisa fazer os estudos. Né? Em São Luís tem os estudos de drenagem, eles estão disponíveis no site da prefeitura. É um estudo que abrange todas as bacias da ilha. E o interessante notar é que a água não respeita limites de município. Então, nós temos bacias aqui que começam em São Luís e terminam em Ribamar. Tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa atender a todas essas nuances, tanto da parte simples, que é de simplesmente manter uma via drenada para que ela possa ser utilizada, quanto para esses problemas maiores de alagamento ou de
de sinistros maiores, como desbarreiramentos. Desbarreiramento, né? Muitas das vezes esse desbarreiramento é porque a água sai cortando ali o talude, ou aquela parte de terra que está ali, que segura, que se acomoda e sustenta aquela estrutura que está ali, aquele morro, vamos falar assim, de uma maneira mais... E a água passa ali e sai cortando, né? Quase sempre por conta da intervenção humana, né? Porque a água, quando ela está naquela situação dela natural, com a vegetação natural, a natureza consegue se acomodar. Mas quando começa a haver a intervenção humana, e numa área que às vezes não é uma área edificante, né? Que não deveria ter... Às vezes a edificação está cortando o curso da água, né? Muitas das vezes esse é o grande problema que ocorre, né? E por isso a gente procura dar as soluções para cada demanda, para cada problema que aparece. Roberto, quando a gente fala sistema, mas quais são os elementos desse sistema? Porque às vezes as pessoas têm só uma percepção muito relacionada ao meio-fio e à sarjeta. Elas acham que é só ali porque é o aparente, né? E eles não entendem que tem vários elementos. Dá uma visão assim, especificamente sobre esse detalhamento desses sistemas. Saraiva, como a gente estava discutindo, o que acontece? Para cada demanda tem um tipo de projeto, um estudo que vai acontecer. Então pode ser desde a microdrenagem, que aí nós vamos ter as sarjetas, o meio-fio, conforme vocês tinham falado, como a gente já tinha falado, mas também a gente pode extrapolar, pode ter que chegar num canal, tem vários tipos de canais que existem, a gente tem canal de concreto, a gente tem canal com gabião, a gente tem canal escavado no terreno naturalmente, que inclusive, se a gente for pensar nas soluções baseadas na natureza, já é um caminho quase que reverso. Antigamente a engenharia era muito cinza, então ela pensava só em levar a água de montante para jusante, da parte mais alta para a parte mais baixa. Da parte mais alta para a parte mais baixa. E aí, só isso, da destinação dela, né? Destinação final. Agora não, a gente já de um tempo para cá, não de pouco tempo, mas já de bastante tempo, já pensa em fazer a reinfiltração, a realimentação do lençol freático e dependendo dos tipos de elementos. Aí nós vamos ter boca de lobo ainda, ou boca de leão, todos aqueles elementos que a gente vê e os que a gente não vê, que estão... Sim. Como foi falado lá no início, debaixo da terra, né? Isso. Esses dispositivos, cada um deles, eles são dimensionados para, vamos dizer assim, principalmente para reduzir um pouco a velocidade da água, né? Para transportar, mas ela de uma maneira comportada, vamos dizer assim, para levar água, para que ela não entre numa velocidade. E isso sempre é calculado muito também em relação às chuvas, né? Tem e as bacias, né? Porque as pessoas não percebem que, por exemplo, quando ele está destruindo o meio-fio, ele está destruindo o sistema. Quando ele está jogando lixo ali também, aquele lixo vai para uma galeria, né? Perfeito. A maneira como tu abordaste é boa. São vários elementos que tem e como São Luís tem 9 bacias. Como eu tinha falado anteriormente, elas não respeitam limites, né? Sim. Então, nós temos que fazer um estudo integrado antes de fazer qualquer projeto, para poder atuar nas áreas determinadas e atender aquelas demandas. E realmente acontece isso. As pessoas têm que perceber que os sistemas, quando foram construídos, eles são construídos, eles dão solução para aquele momento, mas eles precisam de manutenção e precisam de cuidado da própria população. Né? É necessário sempre haver um acréscimo. A gente tem um acréscimo de população, a gente tem um acréscimo de demanda sempre. Então, se nós formos ver umas 3 administrações falando de São Luís para trás, desde a época do ex-prefeito João Castelo, já vinha sendo, a gente já vinha percebendo a atuação na área de drenagem aqui. Eu lembro que houve alguns projetos relacionado a alguns canais também, né? Porque que é a questão da macrodrenagem, que é para receber esse volume menor, né? Vamos dizer assim. Isso. Notadamente, a gente vê, foi resolvida a questão lá, que era uma questão de drenagem, inclusive, não só de trânsito, da Avenida Santos Dumont, lá na região do Anil, quem ia para o aeroporto, aquela estrada antiga do aeroporto, mas também foi trabalhado ali no Rio Gangã, canal feito de pedra argamassada, foi trabalhado um canal ali no Tropical Shopping. Lembro, eles fizeram ali aquela estrutura ali. Toda aquela área dali. E outros canais. Aí, posteriormente,
na próxima administração também foi feita, e essa administração também segue com vários projetos que a gente percebe de drenagem. Então, tudo isso é necessário para que a gente tenha sempre esse acréscimo. Por outro lado, e agora me lembrou uma coisa, como eu tinha falado antes, nas soluções baseadas na natureza, Sim. Existem algumas cidades já no mundo que já estão fazendo o caminho inverso. Né? Curioso a gente pensar que quando a gente passa, por exemplo, lá em São Paulo, a gente passa em algumas ruas que tem uns nomes que a gente não entende. Né? Vou supor que vou inventar o nome de uma rua, mas aí pode ter uma rua lá chamada Porto do Maninho. Né? A gente olha para a rua e só vê via, só asfalto, só não sei o quê. De porto Cadê nada. o porto? Né? É porque antigamente ali, com certeza, passava um curso d'água, que foi totalmente fechado para dar fluidez ao tráfego, para as pessoas e tudo mais. Já em Seul, eles já estão fazendo a maneira inversa. Já pegaram o que era uma avenida, um elevado enorme e refizeram, vamos dizer, reconstruíram a parte do rio. Então refizeram o rio com cachoeiras, com áreas de lazer, um parque linear imenso que serve para absorver as águas, né? E também para favorecer tanto o efeito do microclima, né? Da cidade grande, né? E diminuir esse efeito das chuvas. Isso é muito interessante a gente pensar e tentar empregar para os nossos sistemas aqui. Sim. Isso aí já é a engenharia ambiental também, né? Também. A engenharia já empregada dessa maneira também. Exatamente. E agora tu me alertaste para uma coisa que a gente tinha conversado antes, que era aquela questão, dentro da habitação, as residências, e até tem lei para deixar uma parte do terreno, né, de maneira natural. E que isso, o que acontece? A pessoa pega a casa e larga encimentado para tudo. Impermeabiliza tudo. E aquela água ela vai procurar caminho. Né? Aí nós temos que pensar no micro e no macro. Na nossa residência, na sua residência, é bom que a pessoa atenda a isso. Porque uma área permeável, por menor que seja, é um jardim de chuva, como a gente emprega agora na SBN, Soluções Baseadas na Natureza, na drenagem moderna. Mas serve também um canteiro, qualquer canteiro. Imagine, milhares de casas em São Luís, cada uma com uma área para que possa manter uma área permeável, a gente diminui muito o caudal. Mas, além dessa parte do micro, tem o macro. Então, fundamental é que os grandes empreendimentos, como um shopping, por exemplo, ou uma grande loja de departamentos que cria aquele estacionamento e se deixa tudo impermeável, ela vai causar impacto na drenagem da cidade. E, geralmente, o que a gente pensa? Vamos fazer um shopping numa área tal, ela vai causar impacto no trânsito. Não é só no trânsito. Aí no trânsito se faz todas as medidas, o empreendimento tem que fazer... plano de diretrizes para fazer... Para o trânsito ao redor daquela área. Mas nós estamos esquecendo a drenagem. Nós estamos esquecendo que aquela área vai gerar contribuição para a drenagem da cidade, que é da população, que é a população que pagou por ela. E principalmente também uma outra coisa que tu está falando, que o pessoal reclama muito no asfalto, no pavimento também, porque se a drenagem não estiver adequada, a água vai para o pavimento. Exatamente. E aí rebenta o pavimento. Pode ser o melhor pavimento do mundo, mas se pegar água constantemente... Por isso que esses empreendimentos eles têm que ser também... tudo vai parte da legislação nossa e da cobrança, né, do município. Tem que ser cobrado para que faça essa reserva, que pode até ser tanto numa área permeável, pode se extrapolar também para o que a gente chama de piscininha, deixar uma detenção por um determinado tempo, enquanto passa aquela chuva, e depois fazer a liberação, para que não extrapole lá no sistema de drenagem da cidade, não prejudique quem está mais abaixo. Sim, de maneira geral, resumidamente, quais seriam esses impactos assim maiores, Roberto? Bom, o alagamento a gente percebe logo. Às vezes, por exemplo, num viaduto que é de trincheira, que é aquele que você tem que passar por baixo ali, imediatamente ali, se as galerias estiverem entupidas, já gera um problema, né? Isso me lembrou outra coisa. O impacto, quando a gente fala, é geralmente o seguinte: se eu jogo uma grande quantidade de água no sistema e ele não tem capacidade, muitas das vezes ele vai dar impacto no outro sistema que também fica escondido lá, que ninguém vê, que é o esgotamento. Né? O que acontece nas ruas? A gente vê a população, às vezes, abrindo as tampas dos bueiros para que a água penetre
e siga ali. Aí mistura esgoto, principalmente. O nosso sistema... ele é muito ali, são os dois muito unidos ali. Eles são unidos São ali Luís debaixo ali. da terra. Mas o nosso sistema é separação universal. Sim. Né? Então, água de drenagem corre pelo sistema de drenagem e esgoto corre pelo sistema de esgoto. Não é o que ocorre normalmente aqui em São Luís. Nós temos uma confusão muito grande. Muitas pessoas... Até uma certa cultura, né? Já foi criada isso desde o... E tu vai lembrar lá na época do canal do Coatrac, quando a gente estava construindo o canal de concreto e as pessoas, às vezes da vizinhança, já imediatamente perfuravam o canal para jogar o esgoto dentro do canal, né? Ele é um canal de drenagem, não é um canal de água pluvial. De água pluvial. E isso tudo, tanto é ruim o esgoto na drenagem, porque a drenagem ela vai ser conduzida e nós não temos o sistema de tratamento de drenagem. Então, ela vai ser conduzida para o curso d'água, vai poluir o curso d'água se jogar esgoto na drenagem. Da outra forma, eu jogando água de drenagem no esgoto, eu vou pressurizar uma tubulação que não está adequada para isso, é uma tubulação geralmente menor, vou carregar quantidade enorme de areia que vai dar problema lá na estação de tratamento. Então, muitas vezes vai bater na praia, porque esse volume excede o que está sendo extrapola, vai bater na praia. Aqui... E esse é um impacto grande. Aqui nós temos um trabalho já em conjunto com a CAEMA, que, por exemplo, na região ali dos canais da Areinha e Macaúba, na saída ali para o Lago do Bacanga, a CAEMA tem feito os interceptores. Sim. Né? E está preparando tudo para poder lançar nas estações elevatórias que passam ali na Avenida dos Africanos, para que seja tratada lá na estação do Bacanga, de tratamento do Bacanga. Estão recuperando também. Isso. Inclusive, tinha uma empresa de São Paulo fazendo a reestruturação lá, vamos dizer assim, para poder receber uma carga maior. Porque hoje recebe, trata, mas ainda não estava a contento da carga, da demanda necessária. Aí o que acontece? Como eu falei ainda agora de Seul, do Parque Linear, aqueles 2 canais são áreas que a gente pode utilizar aqui para isso. Imagina aqueles canais que a gente tem ali, estão deteriorados hoje, a gente vê que tem muito esgoto, né? O cheiro não é bom, já tem uma pressão populacional ali grande em cima dos canais, mas imaginem aquela área limpa, só com água ou da maré ou da chuva, descendo nos canais e totalmente reurbanizada. É uma requalificação total daquela área. E eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar. Ter essa ideia, né? Uma coisa, Alberto, tu me lembraste também de um outro projeto que é uma coisa que constantemente vira e mexe as pessoas falam, mas às vezes elas não entendem o processo ali. Tu falaste na questão das áreas baixas e as áreas que foram aterradas. Sim. Né? Então, essas áreas que foram aterradas ainda, na verdade, o aterro, explicando para as pessoas, vai impedir de que, vamos dizer assim, que aquela água, o mar, a maré cheie, né? Então, ali, por exemplo, lá no Mercado Central, aquilo ali era um porto, aquela parte, depois que o nome é Portinho, era para ali, Exatamente. porque aquela área ali toda era de barro. Às vezes as pessoas não entendem que, por exemplo, a maré chega por baixo ali, tem galerias ali que vêm, né? É verdade. E às vezes aquilo dá uma confluência por ali, fica ali com uma chuva, pega por ali, dá uma... Eu vou voltar também, me reportar de novo lá, as obras que foram feitas lá atrás ainda na época do prefeito João Castelli, depois foram continuadas na administração do Edivaldo, né? E ali, no Mercado Central, alguém vai lembrar, foi feita uma obra grande lá. Sim. Foi um projeto da professora Terezinha, inclusive, daqui da nossa universidade, e o projeto funcionou, né? Ele não chegou a ser 100% completado, chegou ali uns 80%, mas a parte que foi feita e o canal que foi feito, ele dava funcionamento. 2 restrições que tinham seriam nas marés grandes de Cisígia, que também já era previsto, porque a gente tem pouca declividade ali no canal. Sim. Aí o que acontece? Com o tempo, a gente precisa manter, que estrutura de drenagem é manutenção constante. Sim. Não tem jeito. A gente tem que manter o canal, manter tudo. Muita gente joga lixo também, então várias vezes que havia alagamento ali, não era nada além do que lixo lançado. Eu lembro de uma senhora que me parou uma vez ali na região do Mercado Central, porque ela achou
que a abertura da sarjeta, lá da boca de lobo, era pequena. E me parou, me chamou e disse, meu filho, não dá para aumentar essa abertura aqui. Quero botar mais lixo. E eu perguntei para ela, por que a água não está descendo? Ela disse, para minha surpresa, né? Não, é porque o lixo não passa. Ela achava que ali era a lixeira. E aí, realmente, aquela área toda ali era uma área que o barco chegava, Sim. né? Tem aquelas áreas ali que tem ali. Tem porto ainda hoje lá, naquela fábrica São Luís antiga, tem um resquício do porto lá. Mas, como a gente tem que fazer a manutenção e tem que simplesmente ir aumentando e não prejudicando, aconteceu um problema lá. O que foi? A gente tinha o deságue no canal do Portinho, do que estava lá, né? Mas depois houve uma construção em cima, que é o terminal pesqueiro. Ótimo, temos que ter um terminal pesqueiro para funcionar, para tudo, tá lá. Só que essa construção especificamente... Ela pode ter atrapalhado um pouco. Pode ter atrapalhado o fluxo. E para isso agora tem que se refazer o estudo e tem que se refazer de novo um projeto para poder atender, que talvez, e eu acredito muito nisso, tenha que levar a fazer uma estação de bombeamento para poder atender aquela necessidade naquela área. Aí tu está ressaltando uma coisa, como não é fácil, né? Esse pensamento ele é um pensamento muito estratégico, né? Dessas bacias, de onde a água desce. Eu me lembro que lá é Cândido Mendes, se não me engano, aquela ladeira bem grande ali que dá... Isso, ali teve um trabalhão ali para colocar a parte subterrânea, né? Para drenar essa água para trazer. Então, são sistemas complexos, levam tempo, dão trabalho para fazer. Né? E não tem como a gente fazer omelete sem quebrar os ovos. Né? Então, a população tem que entender quando, às vezes, a gente tem algum problema que para tudo, que tem que fazer desvio no trânsito, mas a gente tem que fazer, porque se não fizer, o problema depois é pior. Sim, com certeza. Principalmente aqueles os problemas que podem afetar a estrutura. Aquela água vai gerar algum problema depois na infraestrutura local. E, assim, de maneira geral, vamos dizer assim, deixa eu te dizer como assim, passa muito também, além do planejamento das bacias, que é uma estrutura grande, estratégica, para onde desce essa água, para onde vai, para esse volume, como ela passa, como reduzir a velocidade dela. Mas passa muito do início, como eu falei, pelo plano diretor, né? Como a cidade, para onde a cidade cresce, né? Se ela cresce de maneira desordenada, a gente vai ter problema de drenagem, né? Tranquilamente vai ter problema de desbarreiramento e, em parte, assim, é uma cultura nossa. Quando não está chovendo, não tem problema nenhum. Não, ninguém vê. Mas bastou chover... E realmente tem razão. A gente tem que fazer a ordenação. Tem que fazer a ordenação e tem que fazer o controle, né? Sim. Isso o município tem que fazer. Primeiro a ordenação, dizer para onde pode ser construído, o que pode ser feito em que lugar, e depois, caso seja feito em algum ponto que é indevido, tem que chegar à ordenação, o poder de polícia mesmo, blitz urbana, fiscalização, para poder dizer, aqui não. Porque os cursos d'água têm a sua área de domínio. E se a gente for perceber aqui dentro da ilha, quase todos estão ocupados. Sim. Ou na sua margem, ou até em cima mesmo, fechando. Sim. Então, o caso do canal lá, me lembro que tinha uma ocupação ali, por detrás daqueles bares ali, por detrás do que é chamado o Oscar Frota ali, por ali, né? Sim. Tudo aquilo ali era uma ocupação indevida, né? Que foram ocupando o canal ali. Pois é. Mas é o que acontece. Naquela época foi feita a retirada, se conseguiu fazer a melhoria do canal, funcionou, mas sem ter esse controle, hoje a gente vê que, inclusive, grandes empreendimentos construíram de novo em cima do canal. Então vai ter problema, né? Isso está claro, que é só uma questão de tempo. E grandes empreendimentos particulares, eu estou dizendo, Sim. foram construídos em cima do canal. Então, a gente acaba tendo problema. Então, não é a obra que não funcionou. São as condições que vieram posteriores. As pessoas dizem assim, nossa, a engenharia não foi bem feita, mas ela foi feita para uma maneira, para um cenário. Se você altera o cenário... Muda tudo. Muda tudo, né? Doutor Roberto, a conversa é muito boa. Agradecer você por isso. Eu acho que a gente tem que levar esses esclarecimentos, falar um pouquinho de engenharia no sentido, assim, para as pessoas...
do dia a dia, do cotidiano, para que elas entendam um pouquinho do que está e o que se pede, às vezes até um pouquinho da educação, porque Isso. prejudica um pouco o sistema, né? É Tem alguma mensagem aí para... Não, é verdade. Como a gente tinha falado já a respeito daquele problema da senhora lá do Mercado Central, ocorre na cidade toda. A gente pode pensar que aquele papelzinho de bombom que é jogado no chão não vai resultar em nada. Mas todo mundo jogando papel de bombom, né? E isso é o mínimo da história. Se a gente passa ali na Avenida Kennedy, o canteiro central é todo dia limpo pela prefeitura e todo dia está acúmulo de lixo. A gente tem uma coleta até satisfatória em São Luís. Sim. Eu não vejo problema nisso. Então, isso influi diretamente na drenagem. Os problemas de drenagem, quando na hora que começar a chover, que a gente começar a ter alagamento, os primeiros problemas vão ser de lixo. Então, isso a população pode ajudar muito. O que pode ajudar também é, caso perceba alguma construção irregular em beira de canal, beira de córrego, alguma coisa, aciona a blitz urbana. A gente tem a blitz urbana que também é funcional. O sistema, a prefeitura tem para isso. Por quê? Estou denunciando fulano de tal. Não, é em prol da comunidade. A gente tem que pensar no todo, né? Se nós não fizermos a nossa parte, vai ser muito difícil ficar só esperando do poder público. Então, ótimo que a gente tenha essa conversa, ótimo que a gente tenha essa discussão aqui. Eu espero, e eu tenho assistido ao problema, parabéns por ele. Eu achei muito bom esse espaço aqui. Tem que agradecer ao Moura Serra, né? Mandar um abraço a ele. É verdade, um abraço para o Moreira. Então tá, a gente espera ter levado a você informação, né? Espero que você tenha gostado disso. Um abração, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente aqui até agora. E a gente volta numa próxima, tá bom? Obrigado.